Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Salomão. Para quem já me conhece, seja bem-vindo novamente. Esses dias em que socialmente nós temos o dever de ficar em casa, em quarentena, eu vou tentar passar alguns outros conhecimentos de outras formas, a não ser as que eu mostro no canal. Um dos conhecimentos que eu quero passar há muito tempo é sobre serrotes. Serrote não é aquele negócio, menino, compra alguém um serrote? Não é bem assim. Serrote hoje há uma infinidade de assuntos, uma infinidade de especificidades, diversidade de cortes, de tipo de corte, de tipo de função. E é isso aí que eu quero passar para vocês. Então vamos lá. Bem, começando pelo tipo de serrote. Não sei se é bem o tipo, mas creio eu que seria o serrote tradicional que nós conhecemos, que é o serrote chamado ocidental. E apesar de não existir o serrote oriental, existe o serrote japonês. Esse serrote aqui é um ryoba de duplo dente e começa por aí a diferença dos dois serrotes. Dá para ver bem claramente o formato é bem diferente um do outro e tudo diferencia. Os serrotes também se diferenciam em serrotes que cortam empurrando e serrotes que cortam puxando. Em geral, os japoneses cortam puxando e os ocidentais empurrando. Qual a diferença? Para você empurrar, a lâmina faz esse trabalho, então você precisa de uma lâmina mais espessa. Se você empurrar com a lâmina muito fina, ela vai, claro, dobrar. Então, essa é a diferença maior do serrote japonês. Ele tem um corte mais fino, mais preciso, voltado, nesse caso em específico, para marcenaria. Esse serrote não é um serrote de carpintaria. E ele, como ele puxa, funciona como se fosse uma folha de papel. Se eu empurrar, ele dobra, mas puxando não, ele se mantém sempre reto. Então, com isso, nós temos que a espessura da lâmina de um serrote japonês é bem menor, em muitos casos, da serrote ocidental. Outro ponto que queria levantar bem e que é bem diferenciado é o tipo de corte. Aqui nós temos que a árvore cresceu nesse sentido, então os veios da madeira estão todos nessa vertical. Então a gente tem o tipo de corte no sentido do veio e o tipo de corte cruzado com o veio. Todos os dois cortes são afiações diferentes. E isso, pessoal, vale não só para serrotes, vale para lâminas de serra de fita, para os discos de corte das nossas máquinas, seja de serra circular, de bancada, de mesa, de mão, de qualquer coisa. Então vocês sempre vão ter essa diferenciação no tipo de dentição. No geral, a dentição, seja para o ocidental ou para o japonês, como vocês viram no início do vídeo afiando esse serrote, a afiação é perpendicular à lâmina. Já a afiação de um serrote para o corte cruzado, ele acontece com a lima não perpendicular com a lâmina, em ângulo com a lâmina. E claro, sempre um para um lado e outro para o outro, um para um lado e outro para o outro, certo? Essa é a grande diferença de uma dentição contra o veio e paralelo ao veio, certo? Existem outros serrotes bem específicos. Aqui eu tenho só um no caso, que é esse serrote para corte rente a peça. No caso, você coloca um tapa-furo como
escavilha ou algo semelhante, você precisa fazer o corte bem rente, você usa esse serrote, que é um serrote chamado em inglês de flush, que eu, por mim, chamo de corte rente à peça, certo? Então vamos lá. Serrote ocidental, o nosso serrote tradicional, nunca vem afiado de fábrica. Então todo serrote que você compra ocidental, você tem que obrigatoriamente primeiro afiar, certo? A afiação é um assunto que eu vou tratar depois. Eu quero falar aqui somente da diferença de serrotes. Então, todo serrote ocidental precisa ser afiado depois que você compra. A primeira coisa que você faz. O serrote japonês, ele vem afiado de fábrica, porém ele não aceita afiação. Então a lâmina é descartável, como nesse caso aqui você pode aproveitar o cabo e comprar somente a lâmina, certo? Nesse caso desse Ryoba, nós temos um lado para corte cruzado e outro lado para corte no sentido do veio da madeira. No sentido do veio da madeira, certo? A mesma coisa como eu mostrei para vocês nesse caso. Esse serrote é para corte no sentido do veio e esse serrote é para corte cruzado. Certo? O serrote funciona como vários formões, um atrás do outro. Então, quando você está cortando no sentido do veio, o que você mais quer é que seja vários formões tirando o material todo sempre nesse sentido. Você não vai conseguir cortar o veio da madeira se ele estiver nesse sentido. Você vai passar entre os veios. Claro que não é bem assim, porque os veios são bem densos, mas essa seria a ilustração melhor da diferença do corte cruzado com o outro. Já o corte cruzado, ele tem uma afiação tipo faca, onde você tem que a faca vai cortar os veios da madeira, então sempre um cruzando a outra. Essa é a maior diferença. Os serrotes orientais não japoneses, tem vários bem diferentes. Tem essa linha Fugaku, que é uma linha bem bonita, bem bacana, onde tem um corte bem macio. E uma velocidade de corte impressionante, sem contar na qualidade do corte e na qualidade do próprio serrote em si. O serrote é muito bonito, muito bem acabado, muito bem feito. Os japoneses fazem também alguns outros serrotes para madeira mais dura ou mais macia. No caso, esse é um serrote para madeira mais dura. Isso porque ele tem uma dentição bem menor. E isso impacta diretamente no tipo de madeira. Aqui vocês veem o corte muito preciso. E não somente preciso, mas a velocidade do corte dele é impressionante. Então esse é um serrote para madeira dura. Existe ele também nesse formato, sem ser esse tipo canivete. E da mesma forma que o japonês, nossos serrotes também tem essa diferenciação. Um serrote sempre ele tem a dentição
a quantidade de dentes por polegada. Esse daqui eu comprei essa semana junto com aquele. E esse, nesse caso, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dentes por polegada, mas ele tem 10 pontos por polegada. Qual a diferença? Dentro de 1 polegada, ele tem 9 dentes, mas em 1 polegada, ele tem 9 pontos de corte, tem 10 pontos de corte. Então também existe essa diferenciação. Pontos por polegada e dentes por polegada. Esse serrote é um serrote de 9 dentes por polegada e 10 pontos por polegada. A mesma coisa vai acontecer com esse. Um serrote mais com a dentição mais fina, ou seja, mais dentes por polegada, vai ter um corte mais fino. E também vai impactar numa madeira mais dura ou mais macia. Uma madeira mais dura, quanto menos dentes, mais ataque ele vai ter, então uma madeira mais dura necessita de mais dentes por polegada. E uma madeira mais macia, menos dentes por polegada, mas a quantidade de dentes também impacta no acabamento do corte. Então a mesma coisa com um disco de corte, um lâmina de uma serra de fita, tudo isso vem desse princípio do serrote. Quantidade de dentes, formato de dente e tipo de dente. Isso tudo vale para serra circular, disco, lâmina, tipo de corte. Você sempre vai partir daqui para fazer seu corte, seja manual ou maquinado, certo? Então, acho que o assunto de serrote é isso daí, não tem muito mais do que isso. A conservação do serrote, a maneira que eu faço é bem simples, é basicamente óleo mineral na lâmina e depois armazeno. Nada demais. Óleo mineral é bem neutro, então vai impedir bem que a lâmina oxide. Com o tempo eu faço uma limpeza mecânica na lâmina, um lixamento, algo assim, com a lixa geralmente bem fina, 600 para 800, nada demais. E é isso aí. Em um segundo momento a gente trata aí de como enfiar os dois serrotes, mas a princípio queria mostrar somente a diferença que existe entre serrotes, para que quando você comprar você não fique frustrado, como eu já vi alguns amigos frustrados de comprar um serrote e dizer, meu serrote não corta, mas ele comprou um serrote acidental que necessita ser afiado sempre após a compra. Então é isso aí, pessoal.